Já deve estar no ar. Bom dia! Tudo bem, gente? Bom E dia. aí? Estou aqui com o advogado Lucas Ferrari. Tudo bem? Bom dia, bom dia. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Vai valer a pena. Estamos inaugurando agora uma série de webinários e lives que vão rolar toda terça, tá? As lives eu vou avisar pelo meu Instagram, então é importante que vocês fiquem ligados, ativem as notificações, porque vai ser tanto conteúdo bom como que vocês vão ouvir hoje aqui com o meu convidado Lucas, que é melhor vocês ativarem as notificações do Insta, porque lá eu aviso mais rápido. E aí, quem está inscrito vai sempre receber e-mails. Então, terça que vem, às 9h15 da manhã, a gente tem um webinário com a Andrea Fine, lições de uma empresária de sucesso que está entre os arquitetos e os clientes. E segunda, a gente tem uma live com a arquiteta do meu projeto, do meu escritório aqui, Escritório Estúdio, a Luciana Stefani, contando tudo como foi chegar nesse consenso de fazer um escritório e fazer um estúdio também. Então, vamos ao nosso conteúdo. Primeiro, Lucas, obrigada, super obrigada. Eu agradeço, eu vim conversar um pouquinho sobre o assunto com vocês. Ensaiamos várias vezes fazer esse momento e hoje aconteceu. Então, antes de tudo, apresenta a tua formação nesse assunto, nessa área tão especial nos dias de hoje, com reproduções, softwares, aplicativos que nos permitem reproduções, né? Sim. Hoje, com a tecnologia, isso... e também ele é especializado em direito de internet, que eu acho que eu vou ter que te chamar de novo, né? Sim. Esse aí é um mundo à parte. Assunto. Conta aí um pouquinho da tua especialização. Bom, eu sou advogado, né, e tenho formação acadêmica na área de propriedade intelectual, direito digital, que é essa parte relacionada com a internet, né, e atuo, tenho escritório de direito empresarial, mas com ênfase na parte de propriedade intelectual. Também dou palestras, aulas em pós-graduação na área de propriedade intelectual, que envolve aí direito autoral, direito de marcas, patentes, desenho industrial, design, etc. Né? Ou seja, gosto de trabalhar com essas áreas relacionadas com criatividade e inovação. Então, esse é o foco da minha atuação profissional, acadêmica. Olha, e de interesse profissional. Tu tem bastante trabalho, também. Porque as novas mídias, essa loucura que tudo avança, tu tem que estar sempre se atualizando, né? É uma área que exige bastante do advogado. É um tema bastante interessante, com assuntos que surgem a todo momento, né? Na verdade, é isso que me motiva e que me fez ter um interesse por essa área, né? E é bastante legal, um tema que está no nosso cotidiano direto, né? Então, se a gente começa a falar, muita coisa vem à cabeça, né? O pessoal sempre tem dúvida, sempre tem situações interessantes aí para conversar. Bom, vamos lá, a gente estava aqui conversando. Gente, tem histórias... É polêmico demais, eu fiz algumas perguntas aqui que a gente vai compartilhar com vocês nessa parte de direito autoral. Isso. Que leva ao plágio, né? O plágio é uma das coisas, mas tem casos grandes, né, que estão rolando judicialmente, fala, que a gente não pode usar como exemplo, é uma pena, mas tem casos relacionados a grandes obras rolando por aí. Tem bastante coisa. E até me chama a atenção, assim, essa questão do plágio começa muito pela... quando são grandes obras públicas, muitas vezes até talvez em corporação imobiliária, existe um delay das aprovações, ou acaba o dinheiro, o projeto não é mais importante naquele momento, muda o governo. Acredito que muitas coisas acontecem também nesse momento de que não se conclui uma obra, né? Mas não só. Se puder definir os termos aí pra gente, Lucas... Pois é, então começar falando um pouquinho sobre o direito autoral, passar alguns conceitos assim, tá? Essa questão do plágio está bem inserida, né, nessa área do direito que é o direito autoral, tá? O direito autoral é especificamente uma área do direito que cuida de criações intelectuais, de obras artísticas, científicas, plásticas, etc., dentre as quais se enquadra, né, por expressa previsão de lei, os projetos, esboços e outras obras plásticas da área de arquitetura, engenharia, enfim, paisagismo, design, etc. Tá? Então, o direito autoral ele é essa área do direito que cuida das criações intelectuais das pessoas, né, dessas áreas específicas. A gente tem uma lei que é chamada Lei de Direitos Autorais, que regula especificamente essa matéria. Tá? Um conceito já inicial que também
uma coisa bem diferente e bem peculiar da área de direitos autorais, é uma divisão que existe de direitos dentro dos direitos autorais. Tá? Os direitos autorais têm os chamados direitos patrimoniais, por um lado, e, por outro lado, os chamados direitos morais de autor. Tá? Essa é uma divisão. Direitos morais de autor, ou seja, você pode infringir mais de um. Isso, que são direitos diferentes, né? São duas, digamos assim, duas perspectivas, né, desses direitos que envolvem a criação intelectual. Tá? E isso é bastante importante e vocês vão saber por quê ao longo da nossa conversa. Tá? Deixa eu explicar um pouquinho, então. Os tais direitos patrimoniais, esses, são os direitos de exploração econômica, né, da obra. Tá? Em resumo, são direitos de utilizar a obra, de reproduzir ela. Né? Por exemplo, se eu vou fazer uma obra pública para um município, o município pode pedir que eu assine um contrato dizendo que eu estou cedendo? Sim. Tá. Esses direitos patrimoniais, chamados direitos de exploração econômica, são direitos que podem ser, né, cedidos, transmitidos, licenciados de uma parte para outra, ou seja, do criador para outra. Esses direitos podem passar. Tá? Se eu fizer não só uma obra de arquitetura, de engenharia, né, mas, enfim, uma obra plástica, um desenho, uma gravura, uma obra audiovisual. Pergunta, você cede, aí depois de anos outras pessoas reformam, tudo bem? Ou sempre vai ter que levar o crédito ao autor? Bom, aí a gente vai entrar na outra perspectiva. Tá. Então, voltando, a gente tem os direitos patrimoniais e os direitos morais, chamados direitos morais de autor. Tá? Essa nomenclatura aí, ela pode levar alguma coisa equivocada, achando que tem a ver com questão moral, mas na verdade são direitos, esses direitos morais, que dizem respeito a direitos que ficam com o criador para sempre da obra. São, por exemplo, direitos de crédito. Tá? Ou seja, o direito de ter o seu nome ligado à obra que foi criada. Tá? Então, numa fotografia, por exemplo, dá o crédito, foto de fulano de tal, fotógrafo, né? Projeto arquitetônico dos arquitetos A, B e C. Tá? São os chamados direitos morais de autor. Esses direitos morais, né, são direitos que nascem, né, com a obra e permanecem para sempre com os criadores da obra. Tá? Então, são direitos que não podem ser cedidos, são direitos inalienáveis e irrenunciáveis. Né? É complexo. É complexo. Então, assim, a gente tem essa dupla perspectiva que é importante a gente ter desde o começo, tá? Então, são direitos, vamos botar assim, direito de exploração econômica, que são direitos... É uma coisa. Tu vender exploração econômica, eu vou fazer um prédio para uma incorporadora, e aí ele pode usar em folder, ele pode usar material de vendas, os direitos econômicos. Os direitos econômicos, a reprodução, né, das características da obra, utilizar ela, né, enfim, dispor sobre essa obra, né, passar a utilização da obra em si. Sim. Tá? Agora, os direitos morais de autor, esses direitos, principalmente de ter o nome ligado à obra, né, ou de se opor a características que desfigurem a obra, isso é importante também. Tá? E quando eu... Isso é bem importante. Desculpa, só um esclarecimento também. Quando eu falo em obra aqui, tá, eu não estou falando necessariamente da obra no sentido de construção, tá? Estou falando de obra autoral. Projeto. O projeto se inclui dentro disso. Eu estou falando um aspecto mais... Tá, da mais obra amplo. como autor, tu diz, isso, né? obra autoral. Como autor. Isso é uma nomenclatura também O projeto não precisa... Olha só que interessante, me corrija se eu estou errada. O projeto, ele não precisa estar construído até o final para dizer que ele foi alterado. Por exemplo, pode ser uma construção inacabada. Assim, a gente tem... Deixa um outro conceito também para ficar mais claro isso, tá, Renata? Que é o seguinte, o que se protege, tá, não é o suporte físico, vamos dizer assim, tá? É a ideia incorporada enfim, exteriorizada de alguma forma, tá? Então, vamos utilizar um outro exemplo para depois passar para a arquitetura. Numa música, por exemplo, uma composição, o que é protegida não vai ser o CD, né? Não vai ser o LP, não vai ser a fita cassete, enfim, o arquivo, né, MP3. O que vai ser protegido é a composição musical, né, que depois vai ser executada de alguma outra forma. Tá. Um projeto arquitetônico, para ele ser protegido, ele não precisa ser construído necessariamente, né? O projeto em si, ele é protegido, é a ideia exteriorizada, é a criação intelectual. O projeto, independente da se tu construção. registrou, não registrou, é o direito do autor. Também. E isso é uma outra questão, que as obras de direito autoral independem de registro.
uma obra, para uma criação intelectual protegida por direito autoral ter um resguardo legal, ele não necessita que seja registrado. Existem vantagens de se registrar, né? Especialmente pelo fato de tu ter uma prova constituída de uma anterioridade da tua criação, mas não é obrigatório. Tá? Então, mas isso é importante ter também essa noção que o que se protege não é a corporificação, né? O projeto pronto. O projeto já, inclusive, a lei fala em esboço, né, de arquitetura. Né? Então, esboços também um tema um pouco mais delicado, mas bem também... delicado, subjetivo, mas importante é que protegido. Tudo isso no direito serve para minimizar os riscos. Exatamente, né? exatamente. Não é, porque depois são ações que são super subjetivas, delicadas, tem muita coisa que não tem regra. Eu fiz várias perguntas aqui para o Lucas antes da gente começar o webinário, e assim... tem coisas que só quando a bomba estourar, e ninguém quer que a bomba estoure. Então, que maneira se proteger? E, assim, a gente está vivendo um mundo que o consumo da arquitetura e da decoração está aumentando. Isso é uma coisa boa para todos nós, mas existem as reformas, que são assuntos super delicados, né? Que a gente estava conversando aqui. Existem pontos aí que são bem delicados e que não tem muita coisa ainda concreta, judicializada especialmente, né, para se poder utilizar como parâmetro. Mas é um tema bem interessante, tem que pensar caso a caso. O fato é que, como a gente sempre fala, o melhor é adotar uma postura preventiva do que corretiva, né? E no caso do plágio, o plágio já aconteceu. Ele pode acontecer, a pessoa pega um arquitetônico, vai fazer interiores, assina, não cita o anterior, o arquitetônico. Até aí ela pode estar desentendida, pensou, eu fiz o interiores é meu. Ela ainda não entende, não sabe de leis, não sabe da questão do plágio. E tem uma situação de simples reformas, né? Onde fica essa questão do arquitetônico? Isso é um caso muito delicado, também teria que ser analisado um a um. Em termos de reforma, também tem que se analisar caso a caso. O que acontece? Qualquer alteração num projeto arquitetônico necessita de autorização. Qualquer alteração necessita de autorização dos criadores do projeto original. Sim. Isso é expresso, inclusive, na regulamentação legal da profissão da arquitetura. Dentro do CAL existe também uma regulamentação nesse sentido, de que qualquer alteração do projeto arquitetônico depende de autorização do criador do projeto original. Então, é um tema sensível. Né? Sim. Isso pode resultar, inclusive, em ação judicial, indenizações, né? Sim. Por alterações não autorizadas no projeto, que sempre vão depender da autorização do titular. Sim. Tá? Isso é uma coisa, assim, pacífica. Tá? Então, o grau da reforma também tem que ser analisado, qual vai ser o tipo de interferência no projeto ou não, né? Seja no arquitetônico, seja no paisagístico, seja, enfim, pelo que eu entendi, eu vou fazer uma pergunta. Claro que tem perguntas que não tem resposta pronta, né, Lucas? Mas vamos fazer uma pergunta. Eu sou uma arquiteta, fui chamada para fazer uma reforma. A casa está inacabada. Está meio pronta, está meio não pronta e tal. E eu vou ter que estudar novas... a família mudou, o estilo da família mudou. Eu vou precisar fazer um layout novo, interno, revestimentos, tudo novo. É uma reforma em cima de algo já existente. A princípio, nunca vai ser 100% da pessoa, né? Acredito que não. Nesse caso, caso que tu falou, me parece que é uma alteração do projeto. Vai ter uma alteração do projeto, e para fazer essa alteração vai ser necessária a autorização do criador do projeto original. Porque senão tu vai desfigurar. Me parece que não é uma intervenção pequena, né? É uma intervenção obrigatória, necessária, e, né, vai ter uma utilização, tu vai te aproveitar de um projeto. O fato de a obra estar inacabada, né, não significa que o projeto deixou de existir. Tu vai estar utilizando o mesmo projeto. A partir do momento que tu utiliza o mesmo projeto, tu depende da autorização do criador do projeto original. Tá? Isso aí também não há dúvidas nesse sentido. O pessoal às vezes não sabe disso, mas pode dar problema judicial. Pode dar problema. Sim. E a questão das fotos, o Lucas também é especialista em direito de internet, né, que é um assunto super polêmico, e tem a questão das fotos também, né, porque a gente tem, todo projeto tem foto, que tem autoria de fotógrafo, a gente também entra na questão do direito da internet também nesse assunto, né? Isso, assim, a imagem de uma obra, né,
fotografia de uma obra autoral, no caso vamos pensar numa residência, num prédio residencial, um prédio qualquer, né? Ela integra também a obra protegida, a obra de arquitetura protegida. Né? Então, essa imagem seria uma reprodução, né, da obra original. Tá? Existe um caso do STJ recente, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça, que trata da utilização de uma obra. Eu vou falar primeiro do caso offline, para depois a gente passar para o lado online. Tá? Esse caso, por exemplo, específico, né, foi feita, né, a utilização da imagem de uma residência para ilustrar, para ser utilizada, se não me engano, em latas de tintas. Né? Os donos dessa empresa de tintas, enfim, os empresários, pediram autorização para o dono da residência para utilizar aquela imagem, né, nas latas de tinta. Ocorre que a imagem da residência, né, ela corresponde a uma reprodução da obra arquitetônica protegida por direito autoral. E, nesse caso, os arquitetos não tinham cedido para o dono da residência os dono direitos... da residência cedeu para a empresa de tinta. Importante, lembrando que eu falei, tá? O projeto arquitetônico, ou melhor, a obra autoral em si, ela não se confunde com o suporte dela. Tá? No sentido de, por exemplo, assim, tu faz a casa, né? Se tu constrói a casa para alguém, tá? Não significa que tu cedeu os direitos autorais sobre a obra. Tu construiu a casa para a pessoa, ela tem o direito de morar lá, né? E de utilizar a casa em si, mas não os direitos de criação. Ou seja, se tu não expressamente ceder em contrato os direitos patrimoniais, expressamente, isso não fica implícito, é importante. Direitos autorais dos negócios são interpretados restritivamente, então tudo precisa estar documentado, né, em cláusulas contratuais. O arquiteto, o criador, ele continua titular daqueles direitos. Então, nesse caso especificamente, né, os autores, a empresa pediu para o dono da casa a utilização da imagem da casa, mas eles não tinham os direitos autorais sobre o projeto, sobre a imagem da casa. Isso permanece com o arquiteto. E aí rolou um processo. Rolou um processo que os arquitetos entraram contra a empresa pela utilização indevida dos direitos autorais sobre a imagem, e o Superior Tribunal de Justiça fez toda essa interpretação, nesse sentido que eu acabei de expor, dizendo que ele retinha os direitos patrimoniais sobre a obra, os direitos morais nem se fala, porque eles não podem ser cedidos, e houve uma violação de direito autoral aí. Né? Então, a imagem... Né? Eles ganharam, os arquitetos ganharam no Superior Tribunal de Justiça. Né? Ou seja, a imagem de uma obra permanece com... Né? Se não houver uma cessão dos direitos de utilização, a reprodução, por qualquer forma que seja, né? Seja por uma foto, seja por uma ilustração específica daquela obra, ela vai ser uma utilização indevida, tá? De direito autoral. Isso se aplica às redes sociais também. Nossa! Agora vai pegar fogo. Na verdade, a própria política... Que especialização que tu fez, hein? Complexo. É um tema atual, né? A própria reprodução de uma fotografia qualquer, né, já vai ser uma violação de direito autoral se não tiver uma autorização do titular, do fotógrafo ou da empresa que detém os direitos, né? E importante, lembrando, divisão, direito moral de autor e direito patrimonial. O direito moral de autor é o direito de crédito, né? Patrimonial que envolve dinheiro e você ter benefício. E que envolve a utilização, a reprodução. Tá. Então, se tu reproduz uma fotografia, tu tem duas coisas que tem que fazer. Primeiro, ter autorização para reproduzir, ou seja, que é o aspecto patrimonial, e outra, acreditar de quem é a foto. Que é a moral. Que é a moral. Se falhar em um dos dois, tu já vai estar violando. Então, só dar crédito não é o suficiente. Ou seja, tá o Instagram, não posso falar, tá todas as redes sociais, tudo à deriva. Acaba sendo assim, uma questão quase cultural das pessoas. Cultural, né? Tem isso que é muito forte, né? Uma questão cultural das pessoas repetirem fotos, né, de outras pessoas indiscriminadamente e não ter problemas. Mas a própria política de uso do Instagram, por exemplo, sim. Diz especificamente, uma linguagem mais leiga, que simplesmente dar o crédito não é o suficiente para afastar uma violação de direito autoral. Eu acho que moralmente é o mínimo que dá para ser feito, mesmo assim tu não elimina teus riscos jurídicos. Não elimina. Não só riscos jurídicos, mas um risco também de ter uma conta bloqueada ou de ter o conteúdo indisponibilizado.
eu contei, tu lembra de ter uma palestra minha que eu falei sobre... Eu adorei. Teve falei um cantor sobre... famoso. Dá para falar assim, foi um caso do guitarrista do Queen, Brian May, que ele postou uma foto dele. Isso que é interessante. No palco. No a palco. Foto era dele. Era ele no palco. E ele recebeu uma notificação do Instagram. Eu acho que chegou a bloquear a conta. Eu lembro. Bloqueou a conta. Porque ele aparecia na foto, só que isso é direito de imagem, que é outra questão. Isso não se confunde com direito de personalidade. Mas a foto não era dele, a foto era de um fã que tirou a foto dele. Um fã tirou a foto dele, denunciou, e aí o Instagram tirou a conta dele do ar. Bloqueou por violação de direito autoral. Porque ele não deu crédito para o autor da foto dele mesmo. E assim, ainda que ele tivesse dado crédito, não seria o suficiente. Sim. Então, assim, a gente fala assim, todo mundo faz. Todo mundo faz, é verdade. Só que pode acontecer, num caso específico, né? Tu comprovar de alguma forma que tu é o titular da criação. E eu fiz uma pergunta super no coração do negócio para o Lucas, e é caso a caso. Sim, ó, gente, vocês pegam uma casa... Hoje, cada vez mais as pessoas estão consumindo arquitetura e decoração. Então, você tem uma residência e você vai, de cada 3, 4 anos, querer mudar. Eu perguntei para ele sobre reforma. Mudar tudo eu entendo como uma pequena reforma, mudança de layout. A princípio, se tu não muda tudo, o autor ainda é o anterior. Enfim, é caso a caso, né? Nunca só. Mas é bom todo mundo saber os riscos que corremos. Uhum. Sim, não é importante. Porque não é livre, né? Tem assim, as pessoas... Uma das nossas missões nessa profissão também é falar um pouco, conscientizar sobre a importância da propriedade intelectual, que é mais ampla, né, que envolve o direito autoral, que é uma área da intelectual. Sim. Porque é bem isso, os casos são comuns, né, as coisas acontecem no dia a dia e a gente não se dá conta. No exterior é muito mais judicializada essa questão, então o pessoal tem um pouco mais de cuidado. Mas, enfim, às vezes a gente não se dá conta e... Essa questão subjetiva não importa, né? Pode até importar no grau depois de mensuração de indenização, de responsabilidade, mas a violação vai acontecer. Se tu reproduzir uma obra autoral... Se tu tiver com boa intenção, não sabia, desconhecimento, não vai amenizar tua pena se isso for considerado. Mas questão pecuniária, depois uma fixação da indenização, talvez ainda, né? Porque às vezes nem isso importa, tá? Tem uma pergunta aqui, um comentário que eu achei super legal. A Jaqueline está dizendo assim, ó, já realizei um projeto de interiores de uma loja de roupas para uma cliente, onde repassei as imagens renderizadas com detalhamentos. Ela estava no meio do projeto. A cliente não finalizou com ela, sumiu, sei lá o que aconteceu. Enfim, a cliente contratou outras arquitetas, não sei se passou um tempo, se foi imediato, que alteraram o projeto e executaram, ou seja, isso significa que a Jaqueline reconhece parte do projeto dela ali e que foi alterado. Ela acabou descobrindo que o mesmo foi executado, alterado pelo Instagram das outras arquitetas. Assim, vou desconfigurar como se estivesse falando sobre um caso concreto, tá? Porque a gente não pode fazer isso. Sim, mas me parece que é uma alteração, em teoria, né, de um projeto, né, que tem um titular, né? Tem titular. E lembrando que toda alteração ela depende da autorização do titular. Tá? Lógico, existe uma questão também de provar, né? Enfim, o projeto era de alguém, tu tem que ter uma forma de demonstrar que tu é o criador daquele projeto, mas toda e qualquer alteração depende da autorização do titular. E importante, né? Dependendo do grau de alteração que tu faz, né? Tu vai ter que dar crédito também para quem criou o projeto original. Né? Sim, que é o que eu estava falando ainda antes que seja coautoria, né? Que seja uma coautoria. Né? Sim. A figura do plágio, agora entrando, ela é interessante também, porque o plágio, ele não tem uma definição legal, né? O plágio, na verdade, ele é uma questão assim que vai além da simples violação do direito autoral. O plágio corresponde a uma violação de direito autoral em que, né, o reprodutor, essa pessoa, o plagiador, ele, de uma forma dissimulada, passa a assumir a autoria. Né? Então, tu copia, tu não dá... É pior ainda porque tem um aspecto ético também, né? Isso é muito comum na área acadêmica, se tratar de plágio. Mas né? de conteúdo, tudo, eu te comentei, né? Eu falei, tem um cara que tá copiando as frases de cabo a rabo que eu falo.
Não chega a ser um plágio, mas aí cabe tentar provar. Em teoria sim, né? Ele copia tudo que eu falo. Se eu por exemplo, uma frase, ele lança igual. Por exemplo, aí é até pior, né? Mas às vezes o que o pessoal faz para dissimular, ele inverte, né? Faz algumas pequenas alterações, mas que é a mesma coisa. Ou seja, o conteúdo também pode ser copiado. Pode ser também. Então não é só projeto, né? Nossa, tem tanta... O pessoal tá soltando aqui, comentando, e tem tanta coisa. Tem uma pergunta super polêmica, tá? Que se tu para pensar, pelo que eu entendi, pro bom português aqui de leiga, que não é advogada, estamos todos fora da lei no Instagram. É mais ou menos por aí, né? Como lidar com os reposts no Instagram? Mesmo dando créditos para o autor, corremos risco? Sim. Não, o dar o crédito elimina uma parte do problema. Uma parte, que é o que eu falei, que é o direito moral de autor. Ou seja, tu tá acreditando. E até em relação a outra pessoa, às vezes ela minimiza, né? Se a pessoa não vai se importar que esteja... Tô falando do aspecto legal, tô falando uma questão mais de bom senso mesmo, né? Sim. Olha, botei lá uma foto do teu projeto, né? Ou da tua... Enfim... uma outra obra protegida, de um quadro teu, alguma coisa assim, e te dei o crédito, né? A pessoa vai pensar, não teve maldade, não tá tentando se passar como se tivesse feito aquilo. Talvez nesse sentido possa amenizar. Agora, do ponto de vista jurídico, não. Tu elimina essa perspectiva da violação desse direito de crédito, né? De dizer quem é o dono da obra, mas reproduzir por si só tem uma violação, tá? Gente. Tem algumas limitações legais, assim, que tem algumas hipóteses que tu pode fazer uma citação, né? Mas elas são bem restritas, então eu nem vou avançar muito nisso. Na real, assim, tem que dar crédito para não ferir o autor, e o autor pode gostar ou não gostar. Por exemplo, no caso do músico famoso, o autor já denunciou direto, não teve um diálogo. Muitas vezes a pessoa pode dizer, olha, eu gostaria que você apagasse essa foto agora. Pode ser, e provavelmente vai ser o comum que aconteça, mas não quer dizer, existe um risco jurídico, né? Existe um risco jurídico. Tem outro caso também, não me lembro se naquela oportunidade daquela palestra eu já tinha demonstrado, mas tiveram alguns blogueiros brasileiros que tiveram as contas de Instagram fora do ar. O Hugo Gloss e coisa do tipo, gente com milhões de seguidores que utilizaram também imagens protegidas por direito autoral, né? E até deram crédito em alguns casos, mas não tinham autorização, foi derrubada a conta. Então, depois se corre atrás do prejuízo disso, né? Por exemplo, empresas grandes muitas vezes têm escritórios que fazem gerenciamento dos direitos, né, de autor e que fazem um monitoramento de internet, né? Então, por exemplo, uma imagem de televisão, né, de um programa, alguma coisa assim. Não pode ser reproduzida. Não pode, tem que ter autorização. Não pode, nenhum tipo de obra pode ser reproduzida sem autorização. Isso aí, a lei é clara, assim, tem algumas hipóteses restritas, né, que tu pode utilizar, se for um pequeno trecho, né, fazendo uma citação sem uma exploração econômica, né, não for o objetivo principal, é uma hipótese bem restrita, né. Agora, a fachada, né, ou a imagem de um projeto, isso não vai ser um pequeno trecho, né? Então... eu fiz uma pergunta sobre fachada na nossa reunião de pauta, e pelo que eu tô vendo, chegou uma pergunta boa sobre fachada, então eu vou ler e a gente aproveita e já entra nisso. Passei por uma situação anos atrás, não soube como lidar. Fiz um projeto arquitetônico de edifício comercial e a construtora contratou outro arquiteto para tratamento de fachada. Ele não alterou a forma da minha fachada, mas alterou os materiais de acabamento da mesma. Na época, eu contatei a construtora, eles mesmos disseram que o projeto era deles por terem pago. Eu tinha menos tempo de formada e não soube como me portar. Isso me incomoda até hoje. Como eu deveria ter agido? Em teoria também, né? Depende do grau, teria que fazer uma análise do grau de intervenção desse, entre aspas, tratamento de fachada, né? Qual foi o grau de alteração? Ele desfigurou o projeto original, né? Mudou substancialmente. Não tem um critério objetivo para definir isso, né? Entende que existe um entendimento que qualquer alteração depende da autorização do titular da obra, mas o judiciário, às vezes, ele faz uma análise em até que ponto, né, essa alteração. Mas, em teoria, eu diria assim, para qualquer um, né? Sem pensar no caso concreto, sempre que se for fazer uma alteração, se pede autorização para o titular original.
Uhum. Para quem criou originalmente a obra. Sim. Eu te Isso fiz uma é pergunta básico. antes sobre fachada, né? Uhum. Muitas vezes as pessoas estão reformando a casa e dão um up na fachada. Fachada Não, a fachada depende, faz parte, fachada mas faz parte do projeto. Né? Então é protegido, né? Expressamente protegido por lei. O ideal é que se faça sempre, se peça autorização do arquiteto. Chegou a pergunta bem boa que a gente tinha falado antes. Se eu assinei a RRT de projeto arquitetônico, deu uma entrada no CAL e tal, outro profissional poderia ter intervido? Entra nessa mesma perspectiva, né? Se Mesma fez coisa. a alteração, depende. Se for fazer a alteração, se quiser fazer uma alteração de projeto que vai alterar a obra, tem que ter autorização do titular. E não tem a ver com a RRT? Não tem a ver com a processo, esse mundo do direito autoral, me corrige, talvez se eu entendi. Esse mundo do direito autoral e do plágio não tem a ver com RRT, no CAL, não tem nada a ver com isso. Responsabilidade técnica é outra questão. São leis que estão no código, né? Como fala, Lucas? A lei de direitos autorais. Lei de direitos autorais, código... Não, a lei de direitos autorais, que é uma lei federal que regulamenta a questão de direito autoral. Tem regras de direito civil que podem interferir ou não. Independente da lei do CAL, embora a lei do CAL reforça muito essas práticas para evitar, mas aqui nós também temos designers, né? O CAL tem uma lei, tem uma regulamentação interna que ela é bem interessante também, ela se aplica subsidiariamente à lei de direitos autorais. E a própria resolução do CAL fala que qualquer alteração depende de autorização do criador da obra. E não se confunde a questão da responsabilidade técnica com a autoria. Né? A autoria, ela independe disso. Né? Muitas vezes vai ser, quem está envolvido com o projeto vai ser o responsável técnico também, né? Mas não necessariamente. E então independe de registro também, né? O registro no CAL, no caso, né? Ou qualquer outra forma de registro é importante para demonstrar uma anterioridade, uma eventual disputa. Ajuda, né? Na documentação, ajuda, com certeza. Ajuda. Você tem um registro a mais, né? A gente recomenda. Recomenda. O CAL recomenda, então você tem que seguir, né? Quem são os arquitetos aqui? Exatamente. Sei que tem bastante designers também nos assistindo hoje, né? Essa autorização dos direitos patrimoniais para exploração se dá de que forma? Uma autorização em papel registrado em cartório feito por um bom advogado, senão o documento pode ser frágil, né? O ideal é fazer um contrato, né? A gente sempre, né, mesmo uma obra simples, fazer um contrato, né? Quando se for fazer uma obra qualquer, né? A gente recomenda, acho que a Renata deve recomendar também na assessoria se fazer contratos também de prestação de serviço. O que eu mais recomendo para minimizar o risco, é básico, gente. Vocês sem contrato, vocês copiando o contrato um do outro, vocês estão correndo muito risco. Então, por exemplo, inserir uma cláusula, né? Isso se em cláusulas contratuais se pode fazer a disciplina de que forma vão querer ceder ou não ceder, resguardar. Né, daqui a pouco, quem pode ceder os direitos patrimoniais sobre a obra para o teu cliente, mas reter o direito de utilizar no teu portfólio da forma que tu achar mais adequado. E se pode também fazer, evidentemente, em termo, né, um documento de cessão em separado, também é possível. Mas o ideal é que isso já venha num contrato de prestação de serviço como cláusula. Já coloca padrão no teu contrato de prestação de serviço, né? A Carolina está falando o seguinte, sobre os colegas arquitetos que não acionam o autor do projeto, titular original, todas essas penalidades, seja pelo CAL, está previsto pelo CAL, e está previsto na lei do direito autoral. Isso. Então são dupla penalidade. Está sujeito a pagamento de indenização, né? Sim. E a de retratação também, né? Também pode ser, se tu não dá o crédito, dependendo do caso, né? Se tu, no caso de plágio mesmo, ou seja, que tu reproduza a obra, né? Ainda que parcialmente, sem autorização do titular original, e não dê o crédito, além de pagar uma indenização, né? Indenização por dano patrimonial, indenização por dano moral, são duas indenizações ainda, né? Um por não dar o crédito e outro por não ter recebido nada pela utilização do projeto. Tu ainda pode estar sujeito a ter que fazer uma retratação, né, em meios de comunicação, dizendo que a outra pessoa, o titular da obra, né, tem os direitos autorais sobre a obra. Então, existe também uma possibilidade de responsabilidade criminal, um pouco mais restrita, mas existe também. Deixa eu fazer uma pergunta que eu não sei se tem resposta pronta. Tem muita coisa que tudo depende, né, gente, de análise, daí tem que entrar com o processo, analisar todos os viés, né, de todas as formas. Muitas vezes a gente, vocês estão dando um exemplo aqui, a gente não está vendo todo. Eu sei que escritórios grandes
as pessoas muitas vezes assinam que estão abdicando da criação. Uhum. Essa abdicação da criação, ela vai ter efeito, né, única e exclusivamente por essa questão dos direitos patrimoniais, né? Poderia ter efeito, porque, como eu disse, o direito moral de autor, ou seja, o direito de ter o nome ligado à obra, é inalienável, renunciável e perpétuo. Então, por mais que tu venha dizer que tu não quer, né, que outros assinem contigo, daqui a pouco o autor pode, né, ou os herdeiros do autor, pode ser de falecimento, reivindicar a paternidade, né, ou reivindicar que tu tenha um nome criado, porque isso não é disponível, né? Tu não pode, o nome do autor vai estar sempre, né? Se trabalha para uma pessoa jurídica, né, o autor sempre vai ser pessoa física, é importante dizer no termo, em relação a crédito. Tá? Isso é importante. O autor é sempre a pessoa física, não é a pessoa jurídica. Não, a pessoa jurídica pode deter os direitos patrimoniais os direitos de exploração econômica da obra. Mas o direito de ter o nome ligado à obra como criador é a pessoa física. Tá? Certo. Então, o arquiteto vai ter que ter um nome ligado. Então, se trabalha dentro do escritório, todos que criaram o projeto tiveram contribuição efetiva para o projeto, vão ter um nome, tem direito de ter um nome ligado à obra, ao projeto, né? Enfim, obra autoral em todas as hipóteses. Gente, eu vou passar aqui um recadinho. Se alguém tiver ainda alguma pergunta, se o Lucas lembrar de algum assunto, a gente já está indo aqui para o final do nosso webinário. Então, se alguém quiser deixar alguma dúvida, pergunta, manda aí. Enquanto isso, eu vou dizer para vocês que o curso, o Dia da Gestão dos Escritórios de Arquitetura e Designers, a 5ª edição, não vai ter outro antes de agosto em Porto Alegre, se é que vai ter, porque agora eu vou iniciar uma série de viagens e muito focada no curso online de marketing. Então, a última vaga em Porto Alegre. Tenham noção do negócio de vocês como negócio. O link eu vou colocar aqui nesse webinário e tá lá no meu Instagram. Então, a 5ª edição e última do primeiro semestre em Porto Alegre, o curso de gestão dos escritórios, são 7 horas bem intensa, Lucas. Eu só trago temas que profissionalizam o escritório, porque assim, hoje eu postei isso, enquanto vocês estão pensando em como atrair mais clientes, vocês estão perdendo dinheiro dos que estão dentro de casa já. Então, convido todos vocês a fazerem, dá para parcelar, mas não deixa para amanhã. Porque, assim, o valor do curso é o que tu perde, muitas vezes, em um mês com um cliente, problema que tu não está minimizando os riscos, né? Então, quem faz o curso fica ligado nessas coisas, de tantas outras que são importantes. Sim. Para que você, como tu atende muita empresa, tu sabe os problemas que podem ter. Sim, todo mundo só vê as flores, né? Todo mundo só vê a grama do vizinho que tá verde. Ninguém sabe os pepinos que tu resolve como advogado. A gente sempre deixa claro que é muito mais fácil prevenir do que remediar, né? Sim. Porque, especificamente, não só em incomodação, mas em questão de custos, né? Se tu tem um agir assim, mais precavido, tu economiza, né? E outra também, como a Renata, né, fala nos cursos, as formas de maximizar também os teus ganhos, né? Tem isso também que, às vezes, um bom contrato, né? Uma boa orientação jurídica atua também, auxilia, né? Nesse sentido de profissionalização. Claro. É bastante importante. Então, a gente gosta, na verdade, é melhor para o advogado trabalhar na prevenção é tudo do que na resolução, porque quando o circo pega fogo é bem mais complicado. Assim, ó, gente, registrem a marca de vocês, o Lucas faz esse trabalho, ele está registrando marcas minhas, eu tenho algumas outras marcas em processo, registrem a marca, vão virando uma empresa, né? Vão organizando, vão profissionalizando. O contrato tem que ser com um bom advogado que entende de tudo isso, um advogado empresarial. Não é aquele primo que recém se formou, não menosprezando, mas é alguém que já tem essa ginga do mercado, que já viu muita coisa. Não copiem contrato dos colegas. Até tem uma questão que a Mônica está dizendo que todas as pranchas, ela diz que o projeto dela está protegido pela legislação de direitos autorais. Mônica, independente se tu colocar isso, pelo que eu entendi, tu já tem esse direito. É interessante só para, né, uma forma de evitar que como botar aquela placa em casa, né, do cachorro, né, cuidado com o cão. Né? Ou aquela, não faça xixi, né? Não pise no gramado. Porque, assim, ajuda nesse sentido. Agora, não significa que a tua obra está protegida simplesmente por tu botar um sinal nela, né? Não, na verdade, assim, ela vai, a partir do momento que ela está exteriorizada, né, fez o desenho, fez o esboço, né, ali tu já tem...
ela está protegida. Mas o ideal é que tenha o registro para tu demonstrar depois qual foi a data que foi feita. O registro, né? a RT. Tu tem a data que foi feita. Se tu uma disputa, tu tem uma prova mais consistente. Né? Sim, e-mails. É mais nesse sentido, e-mails. Do que tu entregar a prancha assim na mão, sem nenhum registro por e-mails, né? Que você está entregando aquela obra. Você vai se respaldando para uma futura intervenção, se precisar, jurídica. Tá, exatamente gente? Isso. Alguma pergunta a mais? Algum caso interessante de internet pra gente? De redes? De arquitetura? Casos notórios mundiais aí? Não precisa tem. De arquitetura, de internet. Direito de internet é um negócio que é super interessante. E assim, gente, recomendem esse tipo de conteúdo, compartilhem isso para os amigos de vocês, tá? Os links dos webinários, porque esse conteúdo aqui que eu repasso para vocês, eu sempre escolho conteúdos que vão deixar o mercado melhor. Só quando todo mundo tomar consciência desses assuntos que eu trago no curso Dia da Gestão, que eu trago nos webinários, que o nosso mercado vai ficar melhor. Porque eu acho que tem gente que não... Eu acho que tem a galera que faz por mal, mas eu acho que a maioria também não tem muita noção. É tudo muito novo, as novas mídias pra gente. Sim. Então, compartilhem esse conteúdo de hoje, divulguem os conteúdos do meu webinário, que não é conteúdinho assim, dananá, para encher, sabe? Para eu vir aqui aparecer para vocês. Não, é para somar e para deixar todo o nosso mercado melhor. Então, vamos ajudar nessa divulgação desse conteúdo hoje aqui. Menos pessoas fazendo coisas erradas. E a gente fica à disposição e também, tem internet, tem bastante coisa acontecendo. Acho que até o pessoal está um pouco mais conscientizado hoje em dia, né? Já tá mais. Mas ainda a gente sabe que não é mais um ambiente assim que tu possa fazer o que tu quiser, que tem consequências jurídicas bastante evidentes aí, né? Então... Alguém quer contar mais alguma coisa? O Lucas lembrou de algum assunto interessante de internet para compartilhar aqui acredito que assim, dentro do nosso tema, seja mais da questão da utilização de imagens, assim, de projetos, né? Isso depende, tem que ter muito cuidado, né? Lembrando, só dar o crédito não é o suficiente, né? A gente recebi consultas, eu tive casos também de utilização de imagens dos seus projetos, né? Por outros profissionais ou por outras contas até, né, de pessoas que não gostaram muito e a gente busca aí derrubar o material ou deixar no ar, né? Sim. Então é mais nesse sentido, assim, dar crédito só não é o suficiente, né? Então se dar crédito já diminui um pouco a gravidade, né? Sim. Mas tem que ter bastante consciência que pode derrubar a conta e pode eventualmente levar a uma ação judicial. Então, a Patrícia está perguntando o seguinte: quando você convida alunos de uma universidade para participarem voluntariamente de um projeto, você coloca o nome deles como equipe? Eles têm algum direito sobre a autoria do projeto? Se eles contribuírem efetivamente, né, para a criação do projeto, eles teriam direito de autoria. Tem essa questão, o CAL fala, se não me engano, que tem que ter o registro como arquiteto, né? Então, vocês são estudantes, não? Então tem que ver até que ponto eles vão estar contribuindo, de fato, né, para a criação ou não, né? Sim. A lei fala que criador é quem contribui de uma forma relevante para o projeto, mas eu entendo que poderia ser, sim, considerado pleiteado. Se contribuiu, se criou, né? Então, sim. A gente sabe que não tem habilitação profissional, isso complica um pouco, talvez no CAL aí tem alguma questão de regulamentação que agora não me vem à cabeça, mas na perspectiva do direito autoral, quem contribui para a criação, né, e possa ter uma parte, né, que seja considerada relevante, né, criou alguma coisa, tem que ser dado crédito. Né, talvez crédito como estagiário, como estudante, né, isso não é que nem aquela questão de artigo acadêmico que o orientador quer botar o nome junto, aí já pedindo, sei que o tema é polêmico também, tem colegas aí que não vão gostar muito, mas é bem comum aí o pessoal, aluno escrever artigo e o orientador entrar em coautoria sem orientar nada, só pelo fato de ser professor, né, às vezes ajuda para a publicação, mas não é coautor, né? Coautor é quem contribui, né, com uma parte importante da obra. Sim. Vamos encerrando aqui com a pergunta da Adriana, que é minha aluna do curso online Marketing na Prática. Fiz o projeto de um arquiteto, de um quartinho kids de criança, e entreguei memorial para a cliente comprar os decorativos. A cliente comprou de uma marca X. A marca Y entrou em meu perfil dizendo que eu estava plagiando quando postei uma foto do ambiente montado. Teria que dar uma olhada. O projeto é teu, né? O projeto é a que marca assim... eu não entendi, foi uma marca de planejados?
Mas o projeto é teu. O projeto agora, o que pode acontecer? Existem, às vezes, projetos serem muito similares a outros também, né? Pode acontecer, existe tendência do mercado, o ripado é uma tendência do mercado. Então, essa é uma Cimento questão... queimado é uma... Laje nervurada é uma tendência do mercado. É uma questão mais sensível, né? Então, até que ponto tu pode considerar que um projeto está reproduzindo o outro? Mas olha só, nesse caso, eu acho que ela está com a faca e o queijo na mão, porque ela fez o projeto para uma cliente X, que foi... Era o projeto dela para aquela cliente. Eu não sei se ela tá achando assim. Bom, cada caso é um caso, né? Teria que analisar, mas daqui a pouco a outra empresa olhou, viu que a disposição é bastante similar de um projeto que já foi feito, né, por eles. Eu entendi. E eles vão dizer, tá copiando meu projeto. Ela desenhou, ela detalhou, ela fez detalhamento de uma árvore cabide. Ela imaginou, ela projetou como autora do projeto uma árvore cabide e recomendou que ela fosse fazer com uma marca X. A cliente levou para outra marca postou como se fosse criação dela, ignorando totalmente a autora. Me parece que tu tem um caso... Tem que analisar, né? Tem mas... que ver até que ponto, tem que ver o que essa outra empresa, enfim, esse outro autor, essa outra pessoa tá dizendo, né? Enfim, até que ponto ela entende que aquele projeto que foi desenvolvido é muito parecido com o dele. Até que ponto é que ele... Existe essa questão também, né? Entre dois projetos existem coincidências criativas, né? E até que ponto está havendo uma reprodução indevida, né? Uma cópia, efetivamente, né, daquele projeto anterior. Até que ponto aquilo não é uma tendência de mercado? Qual é o grau de originalidade de um para o outro? Né? Isso tudo e tem um certo grau de subjetividade aí que tem que ser analisado também. Gente, né? Vocês estão vendo que quando eu falo em profissionalização, que é o que eu busco desenvolver no mercado, nos meus clientes, como isso é importante, a profissionalização passa por vários. Eu bato em todas... Quem já foi no meu curso de gestão de escritório sabe, contrato... Como tu tem que procurar o contrato? Tu tem que procurar um advogado assim, fazer. Se tu tiver no contrato todas essas leis do direito autoral, tu pode citar, né? E faz os teus clientes assinarem, fica todo mundo mais consciente. Porque quando um cliente chega, compra um projeto, mesmo que seja um estudo de layout, menos de 2 mil, não sei, mesmo que seja um valor pequeno, se o cliente está comprando um projeto, um serviço, né? Que nós vendemos serviços de vocês. Ele não assina nada, ele não tem compromisso com nada também. Então, tu tem contratinho, tu tem lá as leis, a lei do direito autoral escrita, a pessoa já fica ligada antes de passar o teu projeto para uma outra marca fazer sem teu consentimento. Sim. Então, tu já vai educando os clientes. Agora, quando tu não tem nada, tu não tem CNPJ, tu não tem contrato, tu não tem nada... complica, né? Entende que tudo caminha junto, essa questão da profissionalização. Eu acho fundamental, né? Precisa se resguardar e ter, né? Ter o contrato, enfim, ou ter uma política interna aí de organização que te proteja em eventuais acusações, como nesse caso, né? Lucas, passa teu e-mail aqui, por favor. É Lucas, tá. @Ferrari Advogados. Agora fala das tuas férias também, para o pessoal mandar. Advogados.com. Para o pessoal mandar depois, né? Já que agora vai acumular um pouquinho. Não tem problema. Eu vou estar uns dias fora de Porto Alegre agora, mas ele vai tirar uns dias de férias, mas podem mandar contato. Pode mandar, eu vou estar online, férias naquelas, né? Eu não vou estar vamos dizer assim, eu não vou estar em Porto Alegre, melhor eu botar vai estar assim, menos acessível. Menos acessível, mas a equipe, qualquer coisa, toca ficha. Se for só um contato pessoal aí que talvez leve uns dias, mas é rapidinho também. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Vai ser gente, a gente vai ter mais uns 5, 10 minutos de dúvidas no Instagram, ao vivo. A gente vai entrar lá agora. Estamos encerrando a live, o webinário, não é live, né? Agradeço muito a presença de vocês, especialmente do Lucas. A agenda dele é uma loucura, então foi muito bacana ele estar aqui compartilhando com vocês isso. E a gente vai ter mais uns 5, 10 minutinhos lá no Instagram. Se tiverem alguma pergunta, é só entrar lá com a gente. Assinem a agenda, assinem o conteúdo, estejam presentes. Terça-feira que vem tem um super webinário de novo. Segunda, às 18, tem a live sobre o meu projeto do Escritório Estúdio. E vem muita coisa boa por aí, dia 4 de junho, enfim. Todas as terças a gente tem um encontro, um webinário aqui com vocês. Obrigada, Lucas. Eu te agradeço, Renata. Um abraço. Tchau, gente.